O nosso último dia com a família do Ted em Los Angeles foi bem ocupado. Ele e as meninas saíram para uma bela caminhada pela manhã, enquanto eu tive uma reunião com o nosso editor, o Vinícius, e elas chegaram a tempo de dar um oi. Olha ele aí. Oi, pessoal do vlog, tudo bem? E para agradecer a recepção calorosa, a mamãe fez o jantar. E claro, acabamos a noite com muita música. Pessoal, estamos aqui nesse banheiro rock and roll. A Isa aí na guitarrinha baiana. Estamos aqui no estúdio do Ted e vamos gravar uma musiquinha para pôr aqui no canal. Não sabemos ainda o que, mas a Elisa tá lá, todo vapor, rock and roll no máximo, na veia. Olha a cara dela de bandido. Aqui na veia, rock na veia. Então vem acompanhando aqui o que é que nós vamos aprontar por aqui. Tudo pronto? Para deixa o mudo aí um pouco. Faz um clap, alguma coisa. Deixa o mudo. Agora dá uma claquete. Gravando. Take 1. Gravação aqui finalizada, visual aqui de roqueira, metaleira, Ted também. E como ele estava dizendo aqui, o duro é que depois da gravação tem que guardar tudo. E já adiantamos bem aqui, mas ainda tem um trabalhinho aí para ser feito, vai levar um tempinho. Saindo aqui da casa do Ted. E essa calçada aqui, ó, é tricky. Tchau, pessoal! Até a próxima! Sigam aí o Ted no Instagram, hein? A gente se vê lá. Como é seu Instagram? Ted Falcon Music. Tchau! É isso aí, pessoal. Saindo agora do Ted, pegando estrada aqui para São Francisco. O Google diz que são umas 6 horas de estrada, então aqui com o motorhome vai levar um pouquinho mais. E a gente está querendo chegar hoje mesmo, porque já temos camping, então pra gente fica mais confortável. Sem falar que a Califórnia é um estado muito populoso e para parar aqui num Walmart ou no estacionamento fica mais complicado, porque normalmente eles são bem menores e bem mais movimentados, então não pode, e a maioria dos lugares nem pode. Então a gente quer chegar no camping mesmo para evitar aborrecimentos. Então vamos com a gente. Hoje o dia, apesar de friozinho, tá com um solzinho, tá um dia bonito. Então vou ver aqui o que que dá para mostrar para vocês nessa estrada. Vamos lá. A viagem foi muito bonita, passamos por alguns vinhedos e uma região montanhosa impressionante, mas ela também foi bem longa, já que com o motorhome somos bem mais lentas, como eu já comentei com vocês. Tá com saudade da praia? Tô com uma saudade com ele.
conseguimos passar por São Francisco ainda durante o dia e aproveitar a vista para o mar. Nós falamos para vocês São Francisco, mas na verdade o nosso camping está a 2 horas de lá. Então seguimos viagem para tentar chegar no camping ainda com luz. Chegamos! Muitas horas de viagem, já assistimos um filme, comemos uma canjinha e agora um filme horrível. A Lia sempre escolhe os filmes que dão mais medo, a família inteira morrendo de medo, os cachorros, a Lia, achei fraco. Ainda bem. Mas aí amanhã tem live, que é quinta. E aí a gente tem que se preparar aí pro sábado, alugar carro e tal. Vamos ver como que vai ser para poder tocar lá em São Francisco. Nenê, que lindo. Olha como ela fica. Ali dá a risada, ela nem se mexe. E vocês não viram, ela tava fazendo assim, ó. Não sei se chama Rio da Coisinha. Rio da Furacão. Nossa, ela tava um Furacão. rosto, um cabelo, tudo perfeito. Ela é linda mesmo. Saímos lá do camping e viemos aqui para um aeroporto aqui do lado para alugar um carro, porque amanhã tem show em São Francisco e não dá pra gente chegar com o motorhome. Então viemos aqui pegar um carro, vamos lá com a gente. Gente, tudo no aeroporto aqui, ó, tem coisa do Snoopy. Então o escritor do Snoopy viveu aqui enquanto ele estava fazendo as tirinhas dele. A Lucy e o Snoopy aqui, aviador. Aeroporto menorzinho. Aqui é onde a gente tá, pessoal. Então, gente, parece que o escritor do Snoopy morou aqui nessa cidade. E aqui tem falando alguma coisa, deixa eu dar uma lida aqui pra contar pra vocês. Então, ó, ele nasceu em Minneapolis e morou lá grande parte da sua vida e serviu na Segunda Guerra. Só depois disso é que ele realizou o sonho de ser um quadrinista. Foi aí que ele lançou as historinhas do Peanuts, do Snoopy. Isso foi só nos anos 50 que ele conseguiu, né, realizar esse sonho. E aí em 58 ele mudou aqui para o condado de Sonoma e morou aqui até o final da sua vida. E por isso é que tem tanta coisa do Snoopy aqui no aeroporto. Aqui perto parece que tem um museu. Não sei se a gente vai conseguir visitar, mas fica a dica para quem é fã do Snoopy e vem aqui para Califórnia, na região aqui do Sonoma County, é a terra do Snoopy. Então tem museu e tudo mais para vocês conhecerem. Gente, essa tirinha aqui é uma gracinha. Então tá o Snoopy aqui em cima da casinha dele pilotando. Ele falou, nossa, aqui o piloto, o as, né, da Primeira Guerra Mundial voando, chegando para uma aterrissagem suave. E ele fala que ele tá exausto dessa guerra estúpida e vai para um barzinho na cidade tomar root beer, que é uma bebida muito tradicional aqui dos Estados Unidos. Aí ele, que na verdade não é alcoólica, mas ele fala, vou ter que tomar cuidado com o que eu falo essa noite, porque temos espiões. Uma gracinha. Pronto? Não, a gracinha. É o filminho dele ali. Olha como ser simpatiquinha e ganhar um upgrade de carro de grátis.
fizemos uma pausa aqui numa padaria francesa que eu achei para tomar um cafezinho. E olha só esses pães. Ai, que delícia! Uma curiosidade interessante é vocês separarem que todos os funcionários usam blusa listrada. Embora no Brasil a gente associe isso ao sambista, para o resto do mundo essa é uma associação com a França. Coco Chanel, inspirada pelos uniformes da Marinha Francesa, trouxe o uso da blusa listrada para o nosso guarda-roupa. Ó, se eu não mostro, ela só faz vontade para vocês que comprou e não conta se é bom. Isso aqui é o quê? Mostrar comendo assim. É bom ou não é? Maravilhoso. Não, mas tem que falar que se alguém que assiste o vlog vem aqui, você já fala se vale a pena ou Muito bem não. recomendado, vale muito a pena. Esse brioche aqui com pêssego, eu acho que é cereja, não sei que fruta é, também estava muito bom. O expresso não estava legal, mas o americano tá muito bom. Baguete maravilhosa, igualzinho da França. E esse biscoitinho aqui também de rum com laranja e uva passa. Joia. Sabor de véia, né, Lia? E o sorvete, Corina, valeu a pena? Valeu. Sorvete também, sabor terceira idade. Chocolate com laranja. Chocolate com laranja, mas como eu já tô chegando lá, né? Agora eu gosto dessas coisas. Quando eu era pequena eu queria só, né? Chocolate com amendoim, com amêndoa, com crocantes, com doce de leite. Agora eu tomo sorvete com laranja, chocolate com laranja. Oi pessoal, início da tarde aqui, a gente resolveu sair, dar uma caminhada com as cachorras para conhecer o camping também. E aí resolvi levar vocês juntos. É a primeira vez que a gente fica nesse camping, então vamos lá explorar. Um vizinho aqui, curioso ver a gente falando português. Gente, esse aqui é o mapa do camping. E aqui tem umas praiazinhas no rio, a gente vai até lá. Tem um pessoal chegando aqui, uma senhora. Ó, e a gente tá aqui realmente no meio da montanha. Não sei se vocês conseguem perceber aqui pelo vídeo. Ó, tá vendo? Está literalmente na montanha, no meio da montanha. Então a gente deu muita sorte com a vaga que a gente conseguiu pegar, porque tá no mais alto aqui do camping e com uma área com pouca árvore, então o sinal da Starlink fica um pouco melhor. Deu para fazer a live ontem tranquilamente, mas quando você começa a descer, você fica mais fundo, né? Aí fica mais complicado para conseguir sinal. Mas vamos até a praia. Ó que vaguinha legal, gente, ó. Ó, vaguinha boa essa daqui. Porque aqui também, ó, tá bem aberto, apesar da gente estar mais baixo. Ó, a estrada passa ali. Passando aqui a estrada. Mas é um lugarzinho interessante. Pegamos uma mexeriquinha. É doce. Boa? Tá assim. Que pena. Tá ali, ó. Nervinha. Esse aqui é o caminho para a praia. A partir daqui, ó, no RVs, sem motorhomes. E azul, gente. O passarinho azul. Virgin River, seriadinho, água com açúcar da Netflix. Seriadinho é ruim, não assista. Não assista, é o pior que eu já vi. Não, é água com açúcar. É bom que você assiste e dorme bem. É tão seriadinho ruim. Não é tão ruim, na verdade. É muito ruim. É péssimo. É deprimente. Não é deprimente, é ruim só.
vai nadar, Lola? Vai nadar? Oi pessoal, boa tarde. Estamos indo aqui para o nosso show em São Francisco, que vai ser num horário aqui um pouco incomum para os Estados Unidos, às 8 da noite. Então a gente tá saindo agora, que são umas 3h40 mais ou menos. Vamos chegar lá por volta das 5h50, 6 horas, para passagem de som. O GPS tá mandando a gente por uma estradinha menor aqui na montanha. Tá bem bonitinha. Vou mostrar um pouquinho para vocês, porque é uma rota assim incomum para nós que com o motorhome sempre temos que escolher as estradas maiores. Então aproveita. Chegamos em Santos, estou chegando, descendo a Serra do Mar. Em 1776, os espanhóis estabeleceram uma fortaleza no Golden Gate e uma missão chamada Francisco de Assis. Assim nascia a cidade. Com a corrida do ouro na Califórnia, em 1848, ela cresceu muito e muito rapidamente, transformando-se numa das maiores cidades da costa oeste dos Estados Unidos. Em 1906, ela sofreu com um terremoto e incêndio enormes, destruindo 3/4 da cidade, mas ela foi rapidamente reconstruída, recebendo a Exposição Universal Panamá-Pacífico apenas 9 anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, São Francisco foi porto de embarque para a Guerra do Pacífico, e após a guerra, com o retorno dos militares, a imigração em massa, atitudes de liberização e outros fatores levaram ao Verão do Amor, consolidando São Francisco como um centro de ativismo liberal nos Estados Unidos. Grande destino turístico internacional, São Francisco é conhecido pelo sua neblina, íngremes colinas, eclética mistura de arquitetura vitoriana e moderna, pela sua comunidade LGBTQ+, e pelos famosos pontos históricos, incluindo a ponte Golden Gate, a prisão de Alcatraz e, claro, os famosos bondinhos de São Francisco. Corina, o que você está achando das ladeiras? De carro automático não tem nem graça. Ainda bem. Ainda bem que nós não viemos de motorhome, né? Não tem como. A gente entalava na primeira ladeira lá e ficava presa. Nossa, e são casas enormes. Nossa, olha essas casas. Subindo de bicicleta. A menina de bicicleta, a bicicleta elétrica. Chegamos aqui, pessoal. Hoje o show vai ser aqui nesse salão de uma igreja. Lugar muito bonito. Eu acho que ela foi reformada recentemente, porque tá tudo muito novinho. A acústica aqui parece boa. Tem um piano maravilhoso que a Lisa já tá tocando ali. Na verdade tem 2, né? Ó, 2. Então hoje a noite promete.
Olha, gente, eu tô aqui botando eles numa situação meio embaraçosa, constrangedora, porque eu falo que vem às vezes gente que segue aí o canal. Eu queria mostrar pra vocês, né, Elisa? Com certeza, esses aqui são nossos amigos da live de Goiás, mas que moram aqui em São Francisco. Então, fala o seu nome. É o Vitor e a Sara. Vitor e a Sara. E aí, pessoal, vocês gostaram do show hoje? Foi legal? Maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. E ele tava contando que já conhece a gente desde Desde, acho que 2011 vocês apresentaram na TV Cultura, eu não sei o ano, mas tem muitos muito anos. tempo atrás. Aí depois ele começou a assistir a A live eu live. retornei, eu acho que em 2019 ou 2020, que eu conheci o canal do YouTube, não conhecia. E desde então eu venho acompanhando. Tá? E daí, como o fuso horário aqui da Califórnia é muito diferente, daí ele falou que assiste a live em outro horário, porque são agora, por exemplo, tá 5 horas mais tarde que no... Mais Agora cedo. eu Mais cedo. até semana passada tava 5 horas de diferença pro Agora Brasil. é 4, né? Agora voltou a ser 4. E daí eles assistem. E porque a Sara gosta de assistir também. E Eu quinta-feira ela chega muito Ai, tarde. obrigada. Então a gente assiste geralmente no domingo. Ai, gente, vocês não sabem, mas é tão legal vir aqui. E hoje tinham vocês, tinha mais um pessoal que veio porque assiste o canal. Porque Muito o que legal. eu tava falando, às vezes a gente toca, faz a live e não vê a pessoa, ninguém assistindo, às vezes parece que não tem ninguém lá. Não, eu tava falando pro Victor que às vezes eu chego assim, a semana tá passando e eu faço, mas cadê as meninas? As meninas fizeram live essa semana, cadê as meninas? Bota as meninas. Ai, valeu! Muito obrigada. Então, um beijão aí pra todo mundo que tá assistindo o vlog. Vocês em breve se verão na telinha. Um dos nossos lugares favoritos em São Francisco e que recomendamos muito a visita é a Coit Tower. Construída em 1933, em homenagem à excêntrica Lily Hitchcock Coit, que deixou para sua amada cidade 1/3 da sua fortuna, a torre tem 210 pés de altura, cerca de 64 metros, e oferece uma vista panorâmica de 360 graus de São Francisco. Remember there from our vlogs there in Cape Cod, she took us today out in San Francisco to the Coit Tower, and this was built in the time of the Great Depression, the 30s, and the government hired artists to paint these beautiful murals all over this building, telling the history of California and the day life. And I'm gonna show you a little bit because this is amazing. Ao longo da torre há murais pintados à mão por 27 artistas diferentes, retratando visões aparentemente do cotidiano da vida americana, mas que a um olhar mais atento não escapa a crítica política e social. Alguns desses murais foram tão controversos que foram repintados após a greve dos estivadores de 1934, e a torre foi até fechada ao público para que os visitantes não fossem contaminados por suas mensagens coloridas. É interessante ressaltar que os murais foram criados como parte do projeto de arte do Programa de Obras Públicas de Franklin Roosevelt, que empregou milhões de pessoas durante a Grande Recessão, entre elas músicos e artistas, em grandes projetos de arte por todo o país. São 13 andares. Nós estamos no quinto. 3. Já estamos morrendo.
Faltam 3. O elevador quebrou. A gente tá tendo que ir de escada. 3 andares. E de nós trancado. Tá difícil. Mas vamos lá. Nossa, tem uma roda gigante. Que bonito. Nossa, quanto veleiro. Ali é o Alcatraz, ó. Muito veleiro. They've lost millions and millions of dollars because all these people with big boats can't park there anymore. Only the right side. Only the right side. I know. Olha lá, gente, tem um navio de guerra ali. Tá com uma bandeirazinha da Irlanda na frente, porque hoje é dia de St. Patrick's, mas é um navio americano. Achei que era a bandeira da Itália. Um catamarã enorme aqui, porque olha como a gente tá longe. E olha como ele tá grande. O elevador para subir e para descer está quebrado, não está funcionando, ó, out of service. A gente deu sorte. Então subir 13 andares não foi fácil. Descer foi um pouquinho mais fácil, mas cansativo, especialmente com a gente resfriada, né? Nariz entupido e tal, fica um pouco mais difícil, mas valeu muito a pena. A vista lá de cima é maravilhosa. Gente, isso aqui é a Elisa descendo ali. Porque essa escadaria aqui vai até o mar, vai até lá embaixo. É bem longa, eu não vou. Já deu pra mim de escada. E Corina e a mamãe ficarão por aqui. Can you imagine living on this street too? Trying to back in and out of your driveway? Oh my. There are people that actually live here? Yep. Olha lá, gente, tem... O povo mora mesmo aqui. Let's go fast. Olha, gente, esse carro aqui não tem motorista. Is that like a Uber? No, I think it's for just a test? practice. Yeah, it's a test. Let's run into them, see what happens. I always want to. Dá um oi aí, pessoal! Fizemos aqui mais uma parada numa rua super famosa aqui de São Francisco. Oh my God. Over here. It's like It's huge. A Der trouxe a gente aqui para uma rua super famosa de São Francisco, que a gente sempre vê em seriado e filme. Com essas casinhas aqui no fundo. O nome em inglês elas chamam das casinha das senhoras pintadas. Uma gracinha.
realmente é lindo. E tá todo mundo aqui sentado num parque aproveitando o pôr do sol, mesmo com esse vento que pra nós é frio, né? Mas muito legal. No, it's not on wheels. It's actually on the cable. It's a cable car, and they've collected cable cars from different locations around the United States and restored them. So, which is really lovely. So, some cable cars might be from Chicago. Some might be from New York. I see. And Philadelphia. That's so they have a nice. really great collection here. That's nice. Yeah. I'll show you when. I'll tell you when. Not yet. It's coming up soon. Nós vamos descer. We are going down the steepest, Not yet. the steepest hill in Here it San is. Francisco. This That is is it. it. This isn't it. This isn't it. It's not it yet. What is it? This is it. Coming up. Ready? Ooh. Ah, here we go. Here we go. Oh, that's it. My God! I'm too coward for this. Jesus. So one night I was walking around. There was a bus that went down that street, and it was like this. It was cracked in half. The guy was driving around. I think he went to go visit a girlfriend, and ended up going down the wrong street. He was on time off, and he went down his nose to the front of the truck. The bus got stuck in the top, and it started cracking in half. And we were standing there watching it. You could hear it just cracking, and he was sitting there. And he was just sitting at the driver's seat, and it was like raining, and you could see like the lights coming through the window. Yeah, the lights were coming through the window, and there's a raindrops, and you could just see him as a silhouette, just like, oh, I really fucked up. They're gonna fire me after that. This is like the end of my job. The night that everything goes wrong, he was dumped by his girlfriend. That's right. That's why he turned in the wrong street. The wrong street, yeah. Wasn't that fun? Yes. Yeah. There's some neat little streets around here. Neat architecture, but very narrow. Don't take your big RV through here. No way. No way. I don't wanna end like the guy. Not an RV friend. So it's called the Twin Peaks? Twin Peaks. Twin So there's two peaks up here, so they're Twin Peaks. Gente, olha essa vista! Viemos aqui no Morro das Irmãs Gêmeas porque tem... Não entendi se são dois morros ou se são duas torres de rádio. E aí por isso o nome. E a gente tem essa vista linda aqui da cidade. Maravilhoso. Golden Gate tá bem ali, gente. Too cold for Brazilians. We just took a little look
Used to go that way. Came back to the car. Not for us. The view is beautiful. But the view is gorgeous. Beautiful city. Mais bonitos daqui dos Estados Unidos. I think it's one of the most beautiful cities in the US. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então conta pra mim aqui nos comentários que a gente sempre compartilha algum deles com vocês. Claro, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Um abraço especial para nossa amiga Ader, que levou a gente para conhecer a bela São Francisco, e para todos vocês, membros do nosso querido fã-clube. E se você ainda não é, por favor, considere se tornar um membro. O link está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vlog, na próxima live. Beijo!